sétimo ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem, né? Vocês e seus familiares, eu espero que sim, tá? Então, no decorrer dessa semana, conversei bastante com alguns aqui, inclusive em grupos, né? Onde a gente tava falando um pouco sobre algumas problemáticas encontradas aqui na nossa população brasileira, né? Como a educação, a taxa de analfabetismo que é muito alta aqui, infelizmente, principalmente na região Nordeste, sobre a questão do desemprego, né? Não existe emprego para todo mundo. Problemas de infraestrutura, né? De segurança e principalmente problema de saúde, onde muitos aqui citaram e me enviaram um pouco dessa pesquisa que ficou da aula passada, ok? Mas ainda hoje continuaremos estudando população brasileira. Mas desta vez a gente vai entender um pouco sobre o processo de formação da nossa população, tá bom? Como vocês aprenderam já, aqui a gente tem o quê? A nossa população foi formada por diversos povos, né? Diversos povos contribuíram para a formação da população brasileira, né? E assim acabou resultando o quê? Numa mistura cultural do nosso país. Costumo dizer que o Brasil é um país muito rico e bem diverso culturalmente, ok? Mas por que ele é tão rico? Porque a população brasileira, ela é resultado de várias imigrações durante séculos desse período de descobrimento do Brasil, ok? Então acabou o quê? Gerando uma miscigenação entre esses povos. Mas quais foram esses principais povos que contribuíram para essa nossa formação? Temos os indígenas, os africanos, alguns europeus, alguns asiáticos, onde cada povo aqui deixou um pouco da sua característica, tá? A gente tem o quê? Uma grande diversidade que se reflete nos nossos aspectos culturais, tá? Alguns aspectos como a língua, tá? A gente tem o quê? Nossa língua de origem, né? É indígena, tá? Mas a gente sabe que isso houve aquele processo de ocupação aqui no Brasil, que alguns livros trazem como descobrimento, né? Mas a gente, aos portugueses chegarem aqui, a nossa terra já era ocupada por indígenas, né? Estimava-se que naquele período, gente, tinha cerca de 2 milhões de índios aqui no Brasil. É muito índio, né? Porque é nossa origem, é nossas raízes. Assim como a gente tem os africanos, ok? Como alguns europeus, como alguns asiáticos. Por isso esse Brasil ele é bem diverso, né? É uma cultura bem miscigenada e muito gostosa, tá? Mas a gente também tem outros tipos de aspectos culturais além da linguagem, ok? Como a religião, tá? Já que ao chegar aos portugueses aqui, não se tinha a religião católica, né? Teve aquele processo dos jesuítas, né? Em reeducar religiosamente também os indígenas, tá? A gente tem a música, quanta música bonita temos aqui no Brasil, né? Como axé, como forró, como samba, pagode e até mesmo o funk, que tem alguma dessa turma que gosta bastante. O funk faz parte sim da nossa cultura, tá? Faz parte sim, tá? A gente tem a culinária, meu Deus. Como vocês sabem, eu amo comer, né? Vocês também amam comer. Então, que culinária rica temos aqui no Brasil, né? Temos algumas comidas que são típicas nossas, tá? Que os outros países podem tentar copiar, mas não conseguem fazer. Duvido fazer uma carne de sol na nata como o brasileiro faz, como um feijãozinho no caldo, ou aquele feijãozinho em formato de um arrumadinho. Nenhum país consegue não, minha gente. Ai, meu Deus, falar de comida, eu já fico com água na boca. É, eu gosto de comer. Então, a gente tem também outras características, como algumas festas, tá? Algumas festas tradicionais que teve influência desses povos que vieram para o nosso Brasil, tá bom? E também a gente tem algumas características físicas, como a cor da pele, tá? Como a cor da pele. Aí a gente já entra em uma discussão, né? Como vocês já aprenderam, quem realiza o nosso censo demográfico é o IBGE, tá? E quando o IBGE vai fazer essa pesquisa da cor ou raça de alguns habitantes aqui no Brasil, né? Você pode se autodeclarar, tá? Ao fazer a pesquisa, o cara lá irá perguntar qual cor ou raça você se declara, tá? Você pode dizer se é branco, preto, pardo, amarelo ou indígena, tá? São uma dessas categorias que temos lá de cores, tá? De raça. Aí você diz, não, se o cara do IBGE tá me fazendo pesquisa, tá entrevista, vamos supor, Gil, um exemplo aqui, e eu me autodeclaro amarela,
Vocês estão vendo aí qual é a minha cor. Vocês estão vendo aí qual é a minha raça. Mas se eu dizer que eu me declaro amarela, ele vai ter que colocar lá, amarelo. Mas claro que assim não resulta num bom resultado, né? Que a gente tem. Por isso, eu me autodeclaro preta, ok? E quero perguntar a vocês. Como vocês se autodeclaram? Qual é a cor e raça de vocês? Tá? Eu tenho muito orgulho da minha cor. E eu quero que vocês também tenham orgulho da cor de vocês, ok? Das origens de vocês, assim como eu tenho a minha, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer de conta que a gente tivesse em sala de aula, tá? Eu sou de origem indígena. Pois é, galera, que certo, minha bisavó, por parte de mãe, né? Ela tinha familiares indígenas. Aqui da Paraíba, né? Do sertão paraibano. Por isso, eu tenho alguns traços também um pouco indígena, tá? No meu tempo de colégio, se tinha uma apresentação, botava lá a Gilzinha de índio. Era, gente, eu fiz muito papel de indígena. Inclusive de Iracema, né? Que é uma figura bastante conhecida aqui no Brasil. Eu fui sim. Quando eu tinha a idade de vocês, estava eu lá como Iracema. Enfim, um dia eu pesquiso essas fotos, com muita vergonha, e eu mostro pra vocês. Eu prometo que eu mostro essas fotos mesmo, tá? Mas também, então é isso. Vocês viram o que é auto se declarar, tá bom? É a maneira como você se autodeclara a sua cor ou raça. Se vocês quiserem se declarar amarelo, se declare. Se declarar preto, se declare. Indígena, se declare, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei aqui a vocês, né? No passado estimava-se que o Brasil tinha 2 milhões de indígenas aqui no nosso território. Espalhados em várias tribos, tá bom? Existem realmente várias tribos. Mas como vocês aprenderam em história, né? Esse processo, quando os portugueses vieram para o nosso Brasil, né? Esse número foi diminuindo, né? Não foi uma ocupação território da área de mão beijadas, não foi. Teve vários processos onde acabou dizimando um pouco da população indígena, com muitas doenças que eram trazidas por esses povos, que não se sabia o que era. Os indígenas não tinham, como é que podemos dizer assim, eles não estavam preparados para aquele tipo de doença, né? Não existia cura, né? Já que tudo lá era muito baseado nas ervas medicinais. As ervas que a natureza vai me fornecer, que é muito rica a nossa natureza também, tá? Como também a gente tem os africanos, né? Que vieram para o Brasil com o processo de migração involuntária, né? Como vocês aprenderam, especificamente no século XVI até o século XIX, né? Muitos índios vieram para o Brasil para fazer trabalho escravo, né? Vocês sabem que os africanos, eles fizeram muito trabalho escravo aqui no nosso Brasil. Assim como não só no Brasil, né? Teve aquela história do tráfico negreiro, né? O navio negreiro, onde alguns africanos foram capturados, né, em suas terras de origem e foram espalhados pelo mundo para ser realizado trabalho escravo. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Os africanos vieram realmente fazer um trabalho escravo, tá? Como o trabalho escravo no cultivo da cana-de-açúcar, do café, que são 2 produtos que por muito tempo prevaleceu a nossa principal economia, que era a cana-de-açúcar e o cultivo do café, tá? O Brasil exportou muito esses 2 produtos, tá? Era muito rico. E esses 2 produtos, para mim da cana-de-açúcar, era muito comum aqui na nossa região, a região Nordeste, né? Assim também o cultivo de café. Com o passar do tempo, o cultivo de café também ficou bastante presente e ficou sendo sua principal fonte de exportação, que foi na região Sudeste, ok? Que a gente teve até aquela transição na nossa capital. Lembra que nossa capital era na Bahia? Capital do Brasil não era na Bahia, era na Salvador? Pronto, a gente teve essa transferência com a exportação, o aumento do café para o estado do Rio de Janeiro, né? Na cidade de Rio de Janeiro ficou sendo a nossa segunda capital, né? Quando a família, a corte portuguesa, vieram para o Brasil. Tudo isso vocês também já aprenderam em história e a gente já falou um pouco também em sala de aula. Então, a gente tem isso. Os índios e os africanos, que são nossas principais culturas, tá? Aí a gente tem um pouco a chegada dos imigrantes europeus, tá? Que o primeiro imigrante europeu que chegou aqui foi os portugueses, né? Como vocês aprenderam, né? Através das expedições marítimas, as grandes navegações, que acabou resultando isso na nossa descoberta do nosso Brasil, tá? E estima-se que no século XIX, o governo brasileiro ele tomou umas novas medidas, né? Ele criou promoveu
ele promoveu a entrada de povos europeus, assim como também asiáticos, né, ao Brasil, tá? Isso tudo no século XIX. Estimava-se que até a primeira metade do século XX, né, recentemente, né, até mais ou menos a década de 50, né, 1950, estimava-se que tinha aqui no Brasil cerca de 4 milhões de imigrantes. Entre eles povos europeus, como portugueses, espanhóis, italianos, alemães, tá bom? Assim como a gente tem alguns povos asiáticos, como japoneses, sírios e libaneses, tá? Todos esses povos aqui que eu citei no decorrer desse vídeo faz parte da nossa formação cultural e a nossa formação também étnica, tá? A gente tem tudo aqui espalhado no nosso Brasil. Quando a gente estiver estudando as regiões de maneira isolada, vocês vão ver que cada povo desse ajuda no processo de formação de cada região, ok? Tá, pronto. Vou finalizar nossa aula por aqui. Expliquei um pouco, citei, na verdade, alguns povos que contribuíram para a formação da nossa população brasileira, tá? A partir da próxima aula, eu já irei começar a falar desses povos de maneira isolada, tá? Aqui eu fiz uma breve apresentação sobre os indígenas, sobre os africanos, sobre os imigrantes europeus e asiáticos, tá? Então, o que eu vou querer é que vocês pesquisem como atividade de fixação, tá? Eu vou querer que vocês pesquisem qual foi a herança que esses povos deixaram aqui no Brasil, tá? Vou deixar vocês à vontade para escolherem, seja indígena, africano, europeus ou asiáticos, tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre a herança cultural que eles deixaram na nossa formação, como religião, como culinária, como música, como festividades tradicionais, tá? Tudo isso. Então, pesquisem, conheçam mais um pouco sobre a nossa formação, sobre essa nossa diversidade cultural, tá bom? Que o Brasil é muito rico. E vamos também um pouco aprender a valorizar a nossa cultura, gente. Nossa cultura é muito linda pra gente estar aí procurando uma cultura fora, tá? Então, vou ficar por aqui. Fiquem bem. Até a próxima semana. Um beijo bem grande aqui, um abraço por enquanto virtual, tá? E até a próxima segunda. Tchau, gente. Fiquem bem.